pastor Osmar, pastora Maria, ali no Jardim, num lugar simples, num terreiro assim, fazia dia com Deus, né, pastor? Fazia a obra ali, nos cultos, sempre o pastor Osmar estava de joelho ali dobrado, 6 horas da manhã, todo dia. Ele, a irmã Giovana e eu, e mais algumas pessoas, estávamos ali orando para fazer a obra do Senhor. Porque fazer a obra do Senhor de qualquer jeito não vai. A obra do Senhor tem que ser feita de baixo para cima, ela começa uma escada. As pessoas pensam assim que do noite para o dia já vai estar pegando o microfone, já vai estar cantando, já vai estar pregando. Não é assim. Demora, irmãos. Eu nunca quis pregar. Eu sou sincera. Eu gostava de limpar, de ajudar, a irmã Giovana ficava ali sempre, mas eu nunca gostei de pegar o microfone para cantar nem o hino da harpa. Jesus sempre falando, você vai pregar. Desde que eu me converti, desde que eu era criança. Eu falei, não, isso não é para mim. Eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de falar que eu não vivo, que eu não vai converter a pessoa. Fazer de qualquer jeito, igual estão vendo por aí. Mas, e naquele dia, prestar conta para o Pai. Se partir daqui não for para o céu. Porque aquilo que nós semear, diz que nós vamos colher. Aquilo que nós falar, nós vamos dar conta. As pessoas falam, fulano está fazendo tudo errado, mas Deus opera. Mas Deus tem compromisso com a palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando Jesus dá uma ordem, aquele vento se acalmou. Ele sentiu um temor. Disse, mas que é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quer dizer, eles não conheciam Jesus, o poder que Jesus tinha para acalmar o vento e a tempestade naquele dia. Aí quando chega do outro lado lá, eles tinham uma obra para fazer. Por isso que o inimigo já queria parar eles lá no meio do caminho. Quando Deus deu uma ordem para Moisés, ele falou, vai lá e tira o povo, Moisés. O povo era obediente? O povo tranquilo? Não, o povo era rebelde. Além de ser escravo, eles eram teimosos e rebeldes. Era para ele ficar só 40 dias para ele já chegar na terra prometida. Eles ficaram 40 anos rodando, até Deus ensinar. Até chegou a hora que Deus falou para Moisés, ó Moisés, teu povo aí eu não quero mais saber não. E Deus falou, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não for com esse povo não. Por quê? O povo era difícil de lidar e hoje não é fácil. Não é a mesma coisa. Não mudou muito não. Pastores sabem que o chamado de pastor, de obreiro, de missionário não é fácil. As pessoas dizem, nossa, que pensa um pastor, sabe o cargo que é, o fardo que é. Porque tem um chamado que foi escolhido pelo Senhor. O pastor apacenta as ovelhas, só que as ovelhas toda vez tem que levar as varadinhas. Mas quando leva as varadas, corre para outro canto. E aí Deus cobra. Aí pede oração para o A, para o B, mas se não lhe pedir perdão, não se humilhar, não adianta. Não sei porque que Deus está falando isso, mas Deus está falando. E ali quando Jesus pega e dá uma ordem para os discípulos, ele falou, vamos passar do outro lado. Ele disse que eles iam ficar no meio do tempestade, no meio do mar. Ele falou, vamos passar para o outro lado. E quando chega ali, no capítulo 5 de Marcos, você vai ler aqui, você vai ver que eles chegaram do outro lado, lá na província dos Gadarenos. E quando eles chegam lá, tem uma legião de demônios num homem só, para eles enfrentar. O endemoniado gadareno. Ele diz que a legião, quando Jesus desce do barco, olha que os discípulos já falam, o que você veio fazer aqui, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios conhecem Jesus, muitas das vezes as pessoas não conhecem. Deus poderoso. Sabe por quê? Porque o demônio Satanás, ele era um anjo de luz. E ele foi expulso de lá, foi jogado de lá, porque ele queria ser maior que Deus. Porque ele era orgulhoso. E hoje ele fica aí, ó, ao derredor, é como diz lá em Jó, destruindo tudo que ele quer destruir, tocando naquilo que Deus permite ele tocar. Mas só até onde Deus deixa. Quando ele chega ali, aí ele vai expulsar aqueles demônios junto com os discípulos. Se a Bíblia diz que era 2.000 demônios. Ah, não, eu não quero ir embora dessa província, esse lugar que já era acostumado. Me joga dentro de uma manada de porcos que vinha vir ali. O Senhor falou, entra naqueles porcos, mas sai dele em nome de Jesus. Diz que aquele homem, ele nem cemitério, ele vivia, se quebrava tudo no cemitério, prisões, nada segurava aquele homem. Por causa de uma alma, Jesus atravessou o mar com os seus discípulos. E às vezes nós, por causa de uma alma, nós não queremos ir em algum lugar. Às vezes olhar aqui e falar, mas não tem uma multidão aqui. Mas o Senhor, Ele trabalha por uma alma, irmãos. Uma alma diz que vale mais que o mundo inteiro. E a Bíblia diz que aquele homem, quando Jesus deixa aquele lugar e foi elogiado, o nome do Senhor passou nos maiores outdoor. Não, a Bíblia diz que Jesus é
é expulso daquele lugar. Depois que aquele homem estava sentado, em bom estado, o homem estava limpo, liberto, e ele queria entrar no barco com Jesus, com os discípulos. Jesus falou: não, fica aqui, agora você é uma testemunha minha, você vai ganhar as almas, você vai contar para a tua família, você é diferente. Quando Jesus salva eu e você, não é para nós ficar sentados só olhando para cima, mas tem que ganhar os nossos, ganhar alguém para o Senhor. Ele falou: vai lá e conta na tua casa o que Deus fez por você. Imagina aquele rapaz, nem a família acho que se importava com ele, uma legião de demônios. Quem queria andar com uma pessoa endemoniada? A pessoa quer andar com um homem e mulher de Deus, né? Eu mesmo quero. Você sempre olha e fala: que aquela mulher de Deus? Ó, vou andar um pouquinho com ela. Se for um homem de Deus também. Se for uma mulher que é pervertido, um homem faz: sai de mim, longe de mim. Porque já no mundo já era assim. Então na igreja eu não quero. Andar comigo de qualquer jeito não anda não. Por quê? Sou melhor que eles? Não. Porque a Bíblia diz: anda com quem anda, que eu direi quem tu és. Né? Imagina, as pessoas falam: não precisa tanta santidade, hoje em dia não precisa. Imagina eu vim pregar aqui com uma minissaia bem curtinha. Quem que ia crer naquilo que eu estou pregando? Não se pode andar de qualquer maneira. A pessoa fala: não, hoje em dia não tem mais doutrina, não, irmã, já falaram isso para mim. Para com essas burrices de santarrice, de veste, não sei o quê. Aquilo que Deus cobra de nós ainda não é aquilo que nós queremos, não, irmãos. O nosso Jesus, ele não mudou, a palavra dele não mudou. E ele está vindo buscar o quê? Mateus 24, 35 diz o quê? O povo escolhido dele. Eu vou até ler aqui para vocês, para mim não falar coisa. Naquele dia, Mateus 24, 36. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Porquanto assim foi nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Então o Senhor diz para nós ficar vigilante na vida do Senhor. As pessoas falam: não, mas já passou tantos anos, irmã, que prego para mim que Jesus está voltando e não voltou. Quantos você já conhece que já foi embora? Já desceu a sepultura que você não pôde mais fazer nada? Pessoas novas, velhas, crianças, esses já não voltam mais. Então, quando está vivo, nós pregamos, nós falamos de Jesus, nós orientamos. Mas se não quer dar ouvido, vai fazer o quê? Né? Até mesmo eu falo em casa. Eu tenho minha esposa, irmãos, que eu oro quase 20 anos. Muitas pessoas já falaram: desiste, abandona. Mas o Senhor não me mandou abandonar ele. O Senhor falou: persevera. Quando eu me converti, a gente brigava, eu estava separado, a gente reconciliou. Deus falou: vou trazer de volta para você. E eu achei que seria tudo diferente como eu imaginei. Eu falei: logo ele vai se converter, vai ser uma bênção. 20 anos quase, irmãos. Mas o meu marido é uma bênção. Ele só não serve o Senhor. Um pai de família honesto, trabalhador. Não me impede de fazer a obra do Senhor. Ele é um homem que, se falar por muitos aí que eu vejo, até crente mesmo, que serve ao Senhor, se escandaliza, faz tanta coisa errada. Não estou elogiando meu marido, não, irmãos, é porque ele é uma benção mesmo. E eu achei que naqueles dias que já ia vir, né? Mas não, irmãos. Eu ganhei meu irmão com Jesus, ganhei meus filhos, mas o meu marido até hoje eu não consegui ganhar. Mas preguei, já foi falado, o pastor Osmar teve na minha casa, vários pastores já teve, orou, já pregou, já falou de Jesus. Então ele não quer, não adianta. É só quando o Senhor quiser salvar e fazer a obra na vida dele. Quando ele fechou o coração para Deus. E já viu muitos milagres. Quando nós capotamos o carro, Deus usou uma irmã e falou: era ele que ia morrer, mas você pede muita misericórdia. E Deus falou: ainda não, porque ele não estava preparado. Então, irmãos, não é do nosso jeito. E eu pensei, né? Logo vai se converter, vai ser um pastor, né? E já vai estar do meu lado.
E não foi bem assim como eu pensei. Mas só que ele é uma benção, igual eu falei. Ele está ali, ó. Se eu vou pregar na tarde, se eu vou à noite na igreja, eu vou lá na sede. Essa semana menor a gente vai mais na sede. Ele não impede. Ele me abençoa. Ele me financia. Ele dá um carro para mim ir. Né? Porque desde que eu me converti há um tempo, logo depois o Senhor me tirou do meu trabalho. Falou, você vai ver só da minha obra. Porque você vai na manhã, vai à tarde, vai à noite, onde eu te mandar. Se fosse para mim trabalhar, não estaria aqui agora à tarde, né? Então o Senhor, Ele sabe, irmãos, o que Ele faz comigo e com você. Mas através disso o Senhor me estruturou, o Senhor me fortaleceu. Quando eu olhei para Ele esses dias, eu falei, meu Deus, talvez se não tivesse Ele do meu lado, eu não seria o que eu sou hoje. Porque se eu achasse que era só eu sozinho, separasse dele e fizesse alguma coisa diferente, eu não seria o que eu sou hoje. Através dele estar ali do meu lado, eu tenho permanecido fiel ao Senhor. E há poucos dias, como eu testemunhei aqui na sexta passada, a minha filha reconciliou agora, há pouco tempo. Está morando ali em Santa Terezinha. É a mãe das minhas duas netas. A minha filha que eu orava tanto, achava que ia morrer aí por aí. Mas o Senhor falou, não, quando você fazer para mim, estou eu cuidando dela. Lá abaixo, mas teve vezes eu olhar para minha filha e ela falar, mãe, por que você não morre? E eu achar que ela ia morrer na rua. Porque ela chegava tão alvoroçada em casa e eu só ficava quieta e orar e ia para os quartos, depois ela saía e ela tinha menininha, mas já a minha netinha que hoje tem quase 12 anos, e ela não queria saber da neném. Quem cuidava e criava era eu e meu esposo. Então, irmãos, quando você vê alguém pregando, quando você vê alguém louvando, não acha que ele está aqui só para se aparecer, não. Ele está aqui porque ele foi chamado pelo Senhor. Aquele tempo que eu fui chamada, eu sempre ficava escondida, eu nunca quis aparecer. Mas chegou o tempo, o Senhor disse, agora é o tempo, filha, que eu quero te usar. Então eis-me aqui. Hoje as pessoas que te falam, você vai para um lado, vai para o outro. Eu vou onde Deus me leva, irmãos. Eu estou aqui, eu falei, enquanto eu tiver saúde, eu falei para o Senhor, enquanto eu tiver saúde, tiver força, tiver condição, eu vou fazer algo do Senhor onde Ele me levar. Porque foi para isso que Ele me chamou. E foi isso que Ele me escolheu para fazer. Para ir louvar o nome dEle, para profetizar, para falar da palavra dEle, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. Há poucos dias estive no presídio visitando meu irmão que está preso. Então eu não fico só assim igual as pessoas pensam. Todo sábado, final de semana, quase eu estou lá levando a minha mãe que vai visitar meu irmão caçula. E um dia ele estava na minha casa, eu falei, hoje é o último dia que Jesus te dá para você voltar para a presença dEle. Senão você vai vir com muita dor. Eu vejo você perdendo tudo como Jó. E aquele dia me arrepiou, eu sofri muito, porque ele é meu irmão caçula e minha mãe estava perto, estava em casa ali almoçando, porque ali na minha casa é assim, quando eu profetizo, ele sai tudo correndo. Quem sabe, quando eu profetizo, que Deus manda profetizar, já vai acontecer. E eu parei e engoli porque eu vivia doente. Deus falou, fala que eu te mando, seja para os teus, seja onde for. E quando eu entreguei, a mãe falou, como você pode entregar uma palavra tão dura dessa para o teu irmão? E eu falei, a palavra é do Senhor, mãe. E ele estava morando em Medianeira. E ele foi para casa e passou pouco tempo. Aconteceu um vendaval, um temporal na vida dele tão grande. E você acha que eu fiquei feliz com isso? A família inteira está sofremos. Mas lá dentro ele teve um encontro com o Senhor. Lá dentro ele está servindo o Senhor. Lá dentro ele está lendo. Lá dentro ele está pregando, evangelizando. Ele está uma outra pessoa. Porque se ele estivesse talvez aqui fora, ele já estaria morto. Lá abaixo, ele anda lá bacana. Porque ele evangelizava, ele cantava, ele fazia a obra do Senhor. E a minha mãe falou, como é que você pode entregar um recado desse? Passou-se pouco tempo. Aconteceu tudo aquilo. Ele perdeu esposa, ele perdeu casa e ele ainda foi parar na prisão. Por que eu estou contando isso aqui? Não sei, irmãos, eu não conto o caso da minha família. E hoje às vezes eu vou lá levar minha mãe chorando lá, deixo ela lá, e às vezes de tarde vou buscar, se ela vem com alguém. Porque minha mãe tem 70 e poucos anos, ela tem que ir visitar meu irmão atrás das grades. Já faz alguns anos isso. E às vezes a gente não conta o testemunho, as pessoas ficam olhando para a gente assim, nas redes sociais, só vive para lá e para cá. Deus conhece o teu andar, o teu sentar, o teu falar, Ele conhece as tuas dificuldades.
E nessa tarde o Senhor mandou essa palavra para mim, para você, que Ele está acalmando o vento, Ele está acalmando tempestade, Ele está curando pessoas aqui nessa tarde. Mas Ele está dizendo para você, não pare. Se Ele te deu uma ordem para ir, passar do outro lado, passe, porque Ele está passando contigo. Depois da tempestade vai vir a bonança. Depois do que você faz para o Senhor, Ele tem uma recompensa para você. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me fortalecido, tem fortalecido você. Se coloque em pé nessa tarde, vamos